Sou Alexandre de Raimon, gerente, como Alisson, gerente de pré-vendas da Prodesp. Falar um pouquinho da Prodesp. Pode passar? Como que passa aqui? Opa! É só apertar o verde aqui, tá? Quando for passar. Eu dissipo. Isso. Quer falar da agenda ou posso falar? Pode falar. Então nós trouxemos uma agenda aqui. Vou falar um pouquinho das surpresas e desafios que nós enfrentamos. Dar um contexto do projeto e aí o Alisson entra para a parte principal aí, que é a parte técnica que todo mundo espera. Você falar um pouquinho da Prodesp. Prodesp tem hoje cerca de 1.700 funcionários, tem mais de 200 contratos com órgãos da administração estadual. Para quem não conhece a Prodesp, é a empresa de governo que atende todo o governo do estado de São Paulo, a empresa de TI que atende todo o governo do estado de São Paulo. O ano passado nós tivemos uma receita de 1,5 bilhão. Esse ano pretendemos chegar a 2. Ontem eu já recebi a informação que o faturamento de julho já chegamos a 1 bilhão. Então, já, em 2022 já somos uma empresa de 1 bilhão. E temos também 280 contratos com prefeituras. É uma empresa do governo, mas também atende prefeituras. A Prodesp, no rol de serviços dela, a gente faz serviço de suporte, solução multi-cloud, a gente tem acordo com praticamente todos os players, inclusive com a AWS, foi uma parceria aí de sucesso. Faz consultoria estratégica, desenvolve sistemas, então os sistemas que rodam aí no estado de São Paulo, no governo, são desenvolvidos pela Prodesp, sistemas como o último aí, o Bolsa do Povo, Detecta, a Secretaria Escolar Digital, que também inclui agora o Centro de Mídias, da educação. E faz atendimento ao cidadão por conta do Poupa Tempo. Trouxe aqui alguns clientes da Prodesp, MTU, Metrô, Procon. Procon, case de sucesso, porque foi uma transformação digital lá, Alisson. Tinha poucos sistemas monolíticos e foram todos transformados, tudo rodando em nuvem. Hoje está bem bacana, você consegue fazer uma reclamação, tudo online, atendimento online, é bem legal. Clientes como a SP Trans, as prefeituras, Fundo Social, DR, Polícia, Saúde, todas essas maiores secretarias de governo, todas elas a gente está atendendo. E é surpresa, Em 2020, no início, o mundo parou. Não só a gente, todo mundo. Pandemia de Covid. Todo mundo nós fomos obrigados a colocar mais de 3 milhões de alunos no remoto. Conseguimos, parceria aí com a AWS, tem um sistema que faz toda a transmissão das aulas online, hoje, e tudo rodando na AWS. O Alisson vai falar da arquitetura daqui a pouco. E o bacana desse projeto foi que o início do ano letivo começou online. Então, os alunos do estado de São Paulo, do governo, não ficaram sem aula. No primeiro dia, já tinha aula online disponibilizada para eles. Qual foi a solução? É uma plataforma multi-cloud, que faz a transmissão de aulas online, e tem um ecossistema com várias funcionalidades, Transmissão ao vivo, chat, as tarefas, o quiz para os alunos, e também atende hoje professores do ensino municipal, além do estadual, municipal. Trouxe alguns números para vocês. Então, em 2020, começou, no início do ano letivo, tem a dificuldade de acesso, a gente sabe disso, Então, alunos, foi disponibilizado um aplicativo com internet patrocinada. Então, todos eles tinham acesso via esse aplicativo. E aí, em 2020, a gente conseguiu atender 1,2 milhão desses alunos. Em 2021, a pandemia continuou e conseguimos quase os 3 milhões de alunos. Os professores, identificados como servidores, em 2020, ainda poucos, em 2021, chegamos a 220 mil, quase a totalidade dos professores do estado de São Paulo. Em 2022, apesar de já ter aula presencial, o ambiente continua. Isso que é bacana, ele nasceu lá na pandemia, com uma necessidade, e hoje está todo mundo
tem a necessidade de aula online, tem aulas gravadas. Aqui mostra um pouco da evolução. Inicialmente foi criado os canais de equipes, os canais de séries e treinamento. E em 2021 já teve canal também de turmas, aí ele começou a fechar as turmas das aulas. Então assim, em 2020 era aula online, a sexta série. Entrava na aula sexta série. Em 2021 já tinha classe, a turma fechada. Então já tinha um professor para aquela turma, como se estivesse na aula presencial. E também já foi liberado um canal para os responsáveis. E em 2022, aí mostrando o sucesso da aplicação, agora já está disponibilizando aulas offline. Então todo o conteúdo das aulas já estão sendo gravados e disponibilizados. Então o aluno também pode fazer aulas de reforço, fazer tarefas com base nessas aulas que são remotas. E aí agora eu passo a palavra para o Alisson, que é a parte principal aí. Obrigado, Jaime. Eu vou sem... O que me chama muita atenção, várias coisas desse projeto me chamaram muita atenção, mas duas coisas me brilharam os olhos quando eu fiquei sabendo do projeto, quando eu vi em produção, quando eu vi ao vivo, né? A primeira delas foi atender quase 1 milhão de um dia para o outro. 1 milhão de alunos que não tinham, que saíram da escola na sexta-feira, presencial. Gente, na segunda já estavam estudando online. Isso aí é muito legal. E o segundo ponto é essa parte de vocês pensarem em tudo. Até naqueles alunos que não tinham acesso à internet, não tinham computador, receberam acesso à internet para fazer as aulas online, receberam um computador, um tablet para poder assistir as aulas online. Então vocês pensaram em tudo e em todos. O que é muito legal para mim. Jaime, muito obrigado. Fique à vontade para ficar aqui com a gente. Fica à vontade. Qualquer dúvida pode mencionar. Obrigado, viu? Pessoal, e para atender esse desafio, como que a gente fez? Como que, quando nós recebemos essa demanda do Jaime, da Prodesp, como que nós entregamos esse cenário, esse sistema, essa arquitetura? Primeiramente, escolhemos containers. Trouxe aqui uma solução de containers e eu vou explicar aqui os motivos, né? O porquê que a gente escolheu container. Como que containers atendeu essa demanda, como que é a arquitetura, como que é a parte de segurança, a parte de cadastro. Vamos falar um pouquinho aqui para frente, né? Primeiramente, containers, nós temos 3 grandes vantagens em utilizá-los, né? Empacotamento, portabilidade e eficiência. Empacotamento, por quê? Você pode chegar, empacotar suas aplicações, empacotar suas bibliotecas, tudo num sistema operacional único e fazer a entrega dele num ambiente de produção. Portabilidade é muito fácil, né? Quem nunca ouviu aquela frase, na minha máquina funciona? Sua máquina funciona? A ideia é você utilizar containers para quê? Utilizar a mesma versão, utilizar a mesma aplicação, as mesmas bibliotecas e entregar no sistema produtivo, né? E também a eficiência, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que com os containers, com relação a máquinas virtuais, né? Existem algumas diferenças, parte de consumo de sistema operacional, né? Parte de memória e encapsulamento. Então, falando um pouquinho mais sobre o empacotamento, nós temos algumas vantagens, né? Notem que nós temos 3 camadas, né? A parte de hardware, são os servidores, né? No caso aqui, a gente utilizou EC2, utilizou instância com Fargate, fizemos aqui um mix. A parte de dependências, né? Que são as dependências da aplicação, as bibliotecas, e a parte da aplicação em si, a parte da aplicação em si rodando em container. O que é legal? Eu venho de infra, né? Meu background é tudo de infraestrutura. Então, quando chegava um servidor novo, eu tinha um manual de instalação. O que eu tinha que fazer? Instalar sistema operacional, eu tinha que atualizar sistema operacional, fazer uma série de preparação até chegar na aplicação, né? E hoje a gente tem essas vantagens de pegar o seu container e ele já tem as aplicações que ele precisa, ele já tem as bibliotecas que ele precisa e rodar nas suas próprias máquinas, né? O segundo é a portabilidade. Então, o que é a ideia? Na portabilidade, a gente utilizar várias versões, né? Diferentes versões da aplicação, e você conseguir colocar em produção uma versão, testar uma versão diferente staging, testar uma versão diferente até mesmo no notebook ali do desenvolvedor, né? Então, a gente tem essa portabilidade, a gente tem essa facilidade de utilizar várias versões das nossas aplicações em diferentes stages aí de ambiente, né? E a eficiência. Se a gente olhar a máquina virtual, comparando máquina virtual, notem que na parte de containers, né, a gente tem o quê?
uma grande vantagem, né? Vamos pensar assim, que a gente imaginar que a gente tem um Windows, né? Uma máquina rodando em Windows, né? Cada partição do Windows, cada máquina instalação do sistema operacional do Windows, vamos supor que ela consome 30 GB. Para a máquina virtual, pessoal, a gente vai precisar de, sei lá, se você tiver 10 máquinas virtuais, a gente vai precisar de 300 GB, que a gente gasta no sistema operacional, que a gente gasta com os mesmos arquivos. Com container, essa camada de sistema operacional, ela é o quê? Ela é compartilhada. E eles são isolados, logicamente, né? Se a gente pegar aqui, se a gente olhar, ó, então a gente tem aqui a camada de sistema operacional, a parte de runtime do container, e depois as aplicações isoladas, logicamente, entre eles. Nós ganhamos aí um sistema operacional instalado, nesse exemplo 30 GB, economizamos 270 GB de espaço em disco. E como que a gente faz o deploy desse container? Qual que é a estrutura, né? Fazendo um pouco essa parte de fundação de container, né? Fazendo um pouco essa parte de teoria de container para a gente ir avançando. Temos aqui a camada de hardware, depois temos a camada de sistema operacional e o runtime do container, né? O hardware é o servidor mesmo, sistema operacional geralmente se usa Linux, né? E a parte do runtime do container é a ferramenta que roda nossas aplicações, a ferramenta que roda os nossos containers. A mais famosa é o Docker, né? Existem já outras tão usadas quanto Podman, Containerd, CryIO. Só que o Docker, quando a gente fala Docker, a gente pensa em container, a gente pensa nesse runtime. E como que a AWS, né? Como que a Prodesp utilizou a AWS para fazer esse deploy, né? Para a gente ter esse ambiente em um final de semana, né? Nós possuímos aqui várias opções de containers da AWS. Nós possuímos aqui, basicamente, a nível de orquestração, 3 serviços. O ECS, que é onde a gente roda o container, né? Onde a gente tem a parte de rodar o serviço do container, expor as portas, né? Bem similar ao Docker ali. O EKS, que é o nosso serviço de Kubernetes gerenciado. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já usa Kubernetes? Quem já usa EKS? Quem já conhece o container? Só levantar a mão aí para a gente ver. Aí, pessoal, valeu, obrigado. Então, quando a gente tem, é a mesma coisa que o S3, basicamente, né? Esse é o serviço gerenciado da AWS. No S3, o serviço que nós mais utilizamos, a gente ali não se preocupa com a parte de gestão da máquina, né? A gente simplesmente pega o dado, joga lá, pensa ali na parte de segurança, pensa em outras coisas ali em life cycle do dado, né? E o EKS a gente não se preocupa com essa parte de infraestrutura. A parte de gerenciamento dele é muito mais simples, o EKS, do que um Kubernetes gerenciado on-premise, né? Tem também, recentemente lançamos uma nossa versão do OpenShift, Red Hat OpenShift, o acrônimo dele é ROSA. E quando você escolhe a orquestração, o próximo passo é escolher aonde você vai rodar. E temos 2 opções, EC2 e Fargate. Gente, EC2 é um serviço mais conhecido pela AWS, né, a parte de máquina virtual, e o Fargate é você rodar uma EC2, né, falando de maneira simples, sem se preocupar com a administração de memória, sem se preocupar com a administração de CPU, né? E tudo isso fica a nível de gestão da AWS. E a parte do Registry, onde a gente vai armazenar nossas imagens, nossos containers, que também nós possuímos. E todo esse conceito, toda essa ideia, qual que era a nossa próxima dúvida? E imagino que vocês já tenham também, em algum momento já passou isso na cabeça de vocês, é qual orquestrador nós vamos utilizar. Temos o ECS, temos o EKS. Né? Como que foi que a gente tomou essa decisão em utilizar o EKS? Né? A empresa já tinha conhecimento. Então, sempre quando me perguntam, assim, Alisson, usa ECS ou usa EKS? Qual que é geralmente a minha resposta? Se você já tem conhecimento em Kubernetes, se você já rodou, se você já administrou, acho que o EKS é um caminho mais natural. Né? Porque você já tem, né? Hoje para você sair do zero para o EKS, a gente tem uma jornada de aprendizado, né? A gente tem uma jornada de conhecimento ali. Caso, Alisson, já usei EKS, já usei Kubernetes on-premise, já usei Kubernetes em outro lugar, eu aconselho que a gente sempre sair com o EKS. Caso vocês utilizem Docker Swarm, utilizem a parte de container, o ECS, pessoal, é o caminho certo, é o caminho para a gente seguir. Então, sempre tem aquela pergunta, né? Alisson, ECS ou EKS? Depende. Se você já conhece Kubernetes, caminho óbvio, mais lógico ali é o EKS, caso não, o ECS, você usa Docker Swarm, Docker Containers e tal, né? E falando um pouquinho agora sobre os princípios do EKS, né? Agora aqui, pessoal, eu queria
primeiro tirar essa ideia de palestra, fazer um papo, um bate-papo mesmo, conversar um pouquinho ali. Eu acho que tá pouco cedo para falar que ia ser um papo de bar, né? 9h20, acho que não pode pensar em bar ainda. Mas a ideia é fazer mesmo, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o EKS, né? Para quem não conhece. Meu objetivo é que vocês saiam aqui conhecendo um pouco mais EKS e já considerem levar as suas workloads para um ambiente, caso já tenha um ambiente de Kubernetes, já vi que bastante gente já usa, né? Considere aqui utilizar o EKS. Por alguns motivos, né? Primeiro, seguro. Gente, e aqui é uma ideia da AWS, é um que a gente sempre pensa. Segurança para a gente vem em primeiro lugar. Segurança para a gente, pessoal, é a nossa principal prioridade. Então, todos os nossos serviços são feitos voltados à segurança. Toda a arquitetura, todos os nossos projetos, a gente sempre começa pensando em segurança. A gente não deixa segurança para o final, né? A gente deixa segurança num primeiro estágio. Também para ambientes a larga escala, né? Como o Raimundo disse, nós conseguimos atender aí 3 milhões de alunos, né, rodando na nossa plataforma. Tem uma série de funcionalidades corporativas integradas com outros serviços da AWS, né? IAM, muito fácil essa parte de gestão de usuário, né, através dessas ideias. E além de uma série de contribuições open source que nós possuímos, né? Aí, gente, pode estar pensando assim, cara, Alisson, você está falando muito de EKS, você está falando muito desse Kubernetes, como que ele funciona, né? Como que é uma arquitetura de Kubernetes a alto nível? A gente tem essa daqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas divisões. A primeira é a parte de Control Plane, é onde fica toda a gestão automatizada da AWS, onde fica toda essa parte que nós controlamos, parte de rede, parte de... da gestão mesmo do EKS em si, e depois a Data Plane. Data Plane, pessoal, é onde nós rodamos os nossos workloads, é onde rodam os nossos nodes gerenciados, né? Então, você tem ali o Control Plane, então você faz o deploy da sua aplicação no Control Plane, e onde roda a sua aplicação? Sua aplicação roda no nosso Data Plane, na nossa rede de dados, né, dos servidores. Então, quais são as vantagens de utilizar o EKS, né? A gente possui algumas com relação ao ambiente on-premise. Ou até mesmo você rodar Kubernetes dentro de EC2, dentro das nossas máquinas virtuais. Quais são? Quando você escolhe o EKS, quando você faz o deploy de um cluster EKS, a gente pensa em várias coisas. Primeira delas, alta disponibilidade entre as Zs, né? Só repassando, o conceito de zona de disponibilidade é um ou mais data center dentro de uma região interligados entre eles. Então a gente tem alta disponibilidade entre os controladores, entre os control planes, né? Temos um tenant de infraestrutura exclusivo para cada cluster. Nós aqui da AWS, né? O próprio EKS gerencia a parte de cluster, gerencia o etcd, né? etcd, o que ele é? Ele é um banco de dados chave-valor, onde a gente tem ali uma série de informações do tipo por exemplo, tal pod está rodando em tal node, né? Quantidade de pods. Então, todas as informações que são salvas que precisam ser salvas, né? Elas ficam salvas dentro do etcd. Parte de scheduler também, onde ele determina onde cada pod vai rodar dentro de um node. Temos aí um mínimo de 99,95% de disponibilidade para o seu serviço, né? E custa 10 centavos de dólar por hora, o que dá um total de $70 por mês por cada cluster do EKS. Então você tem todas essas vantagens, né? Uma que eu gosto muito é quem aqui já passou e precisou fazer um update de Kubernetes. Levanta a mão. Ah lá. É um processo complicado, é um processo que a gente tem que pensar em várias etapas, né? Com o EKS, um que eu gosto muito, a gente tem um botão que chama Update Now. Então a gente clica nesse botão, seleciona as versões, seleciona os nodes que eles vão aplicar, seleciona a parte de como que vai ser o deployment, se vai ser blue-green, o que ele vai fazer com os pods desse node, e ele faz isso pra gente de uma maneira muito simplificada. É o EKS ajudando o dia a dia nosso aqui de DevOps, SRE, time de plataforma, né? E o que roda dentro desse data plane? O que sai? Quais são os recursos que nós temos aqui, né? Temos aqui a VPC, parte de rede virtual lógica da AWS, 3 zonas de disponibilidade, cada um com a sua própria subnet, cada um com as suas próprias configurações, e também uma imagem otimizada para o EKS. Por que essa imagem otimizada para o EKS eu acho fantástica? Porque imagina se você pega
Ubuntu, por exemplo, um Red Hat, a gente vem por padrão com uma série de software já instalado, com uma série de biblioteca que talvez a gente não vai precisar utilizar para o Kubernetes, né? Talvez a gente só precise das bibliotecas e dos softwares, das informações necessárias para o EKS, para o Kubernetes. Quando a gente utiliza essa imagem otimizada, a gente já tem apenas o necessário. A gente tem o mínimo necessário para rodar o Kubernetes, para rodar o EKS de uma maneira segura, de uma maneira resiliente, né? De uma maneira fácil ali. E com isso, com esse runtime, como que funciona, né? O administrador faz o deploy do pod, então eu estou ali trabalhando, fiz uma alteração, fiz uma modificação na nossa aplicação, eu fiz o Kubernetes agenda do pod, e onde que ele vai rodar? Na nossa parte de compute, né? Onde a gente tem o EC2 e o Fargate. Então a gente escolhe. Vocês podem ter uma dúvida do tipo assim, Alisson, eu posso ter os dois? Ou eu preciso escolher exclusivamente EC2 ou Fargate? Você pode ter os dois. Você pode ter node groups, né? Que é um conjunto de nós de EC2 e de Fargate. Você pode ter um conjunto de nó de máquinas Windows e Linux. Você pode ter um conjunto de nó de máquinas diferentes, né? Então, imagina que você tem uma demanda que precisa rodar de machine learning, que precisa de uma máquina específica para GPU, que precisa de uma grande processamento de imagens. Você consegue ter um node group exclusivo para essa aplicação e que você consegue agendar que aqueles pods que rodem jobs de machine learning usem exclusivamente essa máquina. Bem legal, então a gente consegue ter um ambiente misto aí, né? E o que a gente tem no nosso portfólio exclusivamente de DKS, né? Nós temos aqui a parte de DKS na AWS, né? Que é a nossa parte do nosso control plane totalmente gerenciada e integrada com os outros serviços da AWS. O EKS Anywhere, que são ferramentas que ajudam a implantar, atualizar e operar clusters do Kubernetes na infraestrutura local, né? Então, quem quiser hoje, você pode rodar o EKS desde o seu data center e facilitar toda essa comunicação com o seu ambiente híbrido, né? Com o seu ambiente em nuvem. E o EKS Distro também, que é o quê? Ele é uma distribuição de Kubernetes usado pelo próprio EKS para criar clusters confiáveis e seguros. Lembrando que segurança da informação, né? Segurança é a nossa principal prioridade, e o EKS Distro entrega uma distribuição segura, confiável, para a gente poder rodar os nossos clusters de Kubernetes. Pessoal, e falando agora um pouquinho da nossa hierarquia de objetos no Kubernetes. A gente tem várias, né? Quem aqui já conhece, quem aqui já trabalha, já ouviu falar em container, já ouviu falar em pod e já ouviu falar toda essa infraestrutura, né? Como a ideia aqui é a gente fazer um overview de uma maneira simples ali sobre esses objetos, né? Falando um pouquinho de daemon set, né? Stateful set, replica set, que garante a quantidade de pods rodados que sejam sempre as mesmas, né? Parte de job, service que você expõe, né? Ali a parte de deployment, que garante o estado desejado da sua aplicação, né? Cron job, que você executa um job configurado no cron, né? Igual o cron tab do Linux. Ingress, que impõe seu serviço, né? HPA, que faz a parte do seu escalonamento de pod horizontal, né? E falando em escalonamento, quais são as estratégias de auto-scaling que são recomendadas para ser utilizadas na AWS e que nós utilizamos nesse projeto para parceria aqui com a Prodesp? Gente, basicamente, existem dois tipos de métrica. Primeira, métrica do sistema. Você vai escalar baseado em CPU, memória e quantidade de pods que os pods estão consumindo, né? E o segundo é métrica de serviço, onde você define explicitamente no código do aplicativo e ele é exportado, né? Então, a quantidade de números de erro, HTTP 500, por exemplo, outra mensagem de erro, número de solicitações de HTTP, você vai escalando mais pods. Então, falando assim, igual sysadmin, topou memória está cheia, a máquina está sendo consumida pela memória, bastante CPU, muito disco, faz a deploy de novos nodes, novos pods, né? Tá dando muita mensagem de erro, tá dando muita solicitações HTTP, aumenta também a quantidade de pods, tudo isso de maneira automaticamente, né? E do cluster, né? Como que funciona?
a gente tem aqui basicamente o nosso Autoscaling Group, né? Onde você adiciona uma série de nós ao Autoscaling Group, você determina a quantidade mínimas de nós, máximas de nós, né? Ali para que o cluster possa aumentar a quantidade de nós. No slide anterior, aumentamos a quantidade de pods, né? A quantidade de aplicações rodando. Aqui a gente está falando do cluster mesmo, então a gente tem, um exemplo, 3 máquinas rodando a nossa aplicação, vai para 4, vai para 5, né? Isso utilizando nosso serviço de Autoscaling Group da própria AWS. Então quando a gente fala lá atrás que é integrado, a gente consegue ver esses detalhes, né? A gente consegue ver um Load Balancer, que é um serviço da AWS, a gente consegue ver o Autoscaling Group, que é outro serviço da AWS, integrado ao nosso ecossistema de Kubernetes, ao nosso EKS aqui, tá? E falando um pouco de segurança, né? Que particularmente é a parte que eu mais gosto quando a gente fala desse ambiente de microserviços, quando a gente fala de ambiente de containers, né? Quando a gente vê um slide desse, pessoal, a gente vê o quê? Várias possibilidades que os atacantes, que os invasores têm para atingir o nosso ambiente, né? Para invadir o nosso ambiente. Então, quando a gente olha essas camadas de container, dados do usuário, configuração, código, dependências, o próprio container, o próprio host, cada camada dessa precisa ter uma segurança específica, seja com outros serviços, seja com serviços open source, seja com ferramentas, né, de terceiros, mas nós precisamos pensar em seguranças em todas essas camadas, né? Como que a gente pensa em host, por exemplo? Imagina que você teve acesso ao seu container, do seu container você consegue fazer um escalonamento de privilégio, ele tem acesso ao seu host, do seu host o atacante faz ataque lateral e tem acesso a toda a sua infraestrutura. Como que se pensa isso? Né? Análise de pacotes, análise de CVEs, né? A gente precisa pensar ali em uma série de serviços de segurança para a gente aumentar a nossa quantidade de aumentar o nosso nível de segurança na camada de host, né? Então, e uma delas é utilizar uma distribuição já feita, por exemplo, como o EKSD, né? Análise de código independência, parte de containers, né? Parte de imagem. Então, toda etapa a gente precisa pensar em segurança, a gente precisa pensar em ferramentas que aumentem a possibilidade dos nossos serviços. Nós utilizamos aqui algumas ferramentas para proteger esse ambiente EKS no ambiente da Prodesp, que a gente vai ver um pouquinho ali mais para frente, né? Outra parte muito importante, que faz parte de segurança, é o log, né? Às vezes a gente acaba não tratando o log com a devida importância que ele possui, né? Então, às vezes a gente acaba logando tudo, aí fica criando aquela enxurrada de alertas, aí quando a gente tem um alerta no Slack, um alerta no Teams, ou um alerta na nossa ferramenta de monitoramento, a gente acaba ignorando, né? O que a gente sempre precisa pensar, acaba tendo esse tipo de situação, né? Então a gente precisa logar o que de fato faz importante, né? O que de fato, quando a gente receber esse log, a gente para e olha, opa, a gente está tendo um problema, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa melhorar naquilo, né? Que esse log seja tratado. Então, logar as informações que são relevantes para nós é o que a gente faz nesse ambiente, né? E qual serviço de log que a gente usa? Né? O log da parte de dados, o log da parte da aplicação, o CloudTrail, né? Por quê? Porque o CloudTrail, além de logar cada chamada API, então se eu for lá e deletar uma máquina, terminar uma instância, subir um node, vai estar salvo dentro do CloudTrail, né? A gente utilizou esse serviço para logar informações do nosso cluster EKS. Então, realmente é um ecossistema todo integrado, né? E já que a gente está falando de monitoramento, estamos falando de logging, a gente vai caindo já para um conceito de observabilidade, né? Muito falado hoje em dia, né? A gente tinha a parte de monitoramento, a parte de observabilidade que a gente vai criando, que foi criando, implementando aos poucos, depois que o ambiente já estava em produção, né? Observabilidade, pessoal, é composto por 3 pilares: métricas, logs e traces, né, ou rastreamento. A parte de métrica, ela é a capacidade de coletar e visualizar dados sobre saúde e desempenho dos recursos, né? Então a gente tem métrica de quanto CPU está utilizando, quanta memória, se tem algum recurso que está degradado ali, né? A parte de log é a capacidade de coletar e agregar arquivos de logs dos recursos, né? Para filtrar insights, adicionar insights, né?
para que realmente façam a diferença no negócio de vocês, né? Como, por exemplo, o que a gente fez lá, log de quantidade de alunos, a gente pegava essa informação, pegava esse insight e gerava um dashboard para a gente ter essa informação, por exemplo, que o de Raimo compartilhou, de a gente ter mais de 3 milhões de alunos ali, né? E a parte de Trace ajuda os desenvolvedores a entender o desempenho da sua aplicação. Então, como que, né, quando eu trabalhava exclusivamente com infra, lá no começo, como que era? A aplicação estava lenta. O desenvolvedor falava que era a infra falava que era o banco falava que era a infra, ficava essa bagunça, né? Aí com o rastreamento, com esse serviço de Trace, a gente consegue chegar em qual query está executando dentro do banco de dados ou dentro da aplicação, né? Ó, essa linha aqui está demorando tantos milissegundos, está correto, não está? Será que a gente consegue fazer um troubleshoot? Então a gente consegue ter essa visão analítica desses recursos, né? E para isso nós utilizamos o X-Ray. Pessoal, o X-Ray da AWS, ele é o serviço de raio-x, onde a gente analisa e depura aplicativos distribuídos de produção. Então, com o X-Ray, a gente conseguiu instalar essa biblioteca e como passou a utilizá-lo dentro dos pods e dos containers do ambiente da Prodesp. E qual a informação que a gente tinha? A gente conseguia, com essa informação, chegar para o desenvolvedor e falar, gente, precisamos melhorar essa query, precisamos melhorar essa chamada de API, precisamos fazer essa modificação aqui. E quando a gente faz isso baseado em dado, baseado em dashboard, fica muito mais fácil a gente trabalhar em conjunto, né? Trabalhar numa cultura DevOps. E falando em DevOps, é o próximo assunto que nós utilizamos, né? Que nós pensamos. Como que nós, nesse projeto, pensamos na parte de deploy das aplicações, pensamos na parte de CI/CD, delivery contínuo, delivery para vários ambientes, né? Então, o desenvolvedor fazia uma mudança na aplicação, ou o próprio time de infra criava um recurso dentro da AWS, criava ali um bucket, tudo isso versionado, né? A gente utilizou a ideia de GitOps. Então, tinha o nosso repositório de infraestrutura como código, né? E aqui pode ser CloudFormation, pode ser Terraform, que mais o time tiver conhecimento, né? Já existem outras ferramentas também. Então, ele fazia a parte de deploy, fazia uma alteração na aplicação, adicionava um recurso da AWS e automaticamente ele fazia essa promoção de estágios, né? Então ele fazia a parte de scan, né? Mais uma vez buscando ali vulnerabilidade, buscando a parte de brechas de segurança, né? Fazia a parte de teste, testava para ver se não ia impactar nada, se não ia destruir nada, né? Quem já usou o Terraform, quando você dá aquele Terraform Plan, ele fala que vai destruir algum ambiente, já fica meio tenso, né? Então a gente consegue fazer essa parte de teste também, né? Build, então tudo isso com um ciclo, né? Até a gente chegar na parte de deploy, observabilidade e operacionalização. Então a gente criou todo esse fluxo de GitOps, né? Gente, sendo sincero, a gente é um modelo que sempre vive em melhoria, né? Sempre tem coisas que podem melhorar, não está nada escrito em pedra, né? Então, foi devido à necessidade que a gente teve no projeto, a gente não foi, num primeiro momento, uma aplicação, essa deploy, mas ao longo do tempo a gente vai sempre melhorando, sempre fica ali no nosso backlog, né? A ferramenta que nós utilizamos é o Flux CD, né? Então, quem já utiliza pode ser o Flux CD, ArgoDB, ferramentas... Aqui a ideia não é a ferramenta, né? Não é assim, falar que a ferramenta A é melhor que a ferramenta B, mas a ideia aqui é entender o conceito, né? Entender a ideia. Porque se você já tem... eu tenho facilidade com Jenkins, Alex. Posso usar Jenkins? Cara, pode usar Jenkins, não tem problema nenhum. Pode ser Code Pipeline, pode ser qualquer ferramenta. A ideia é que isso seja de maneira automatizada, né? O objetivo é que quando a gente faça aqui um deploy uma alteração da nossa aplicação, ele passe por todas as partes de testes, todos os stages, e seja feito o deploy de maneira segura, né? Que é essa a ideia. Ele possuía vários clusters, né? Cluster produção, homologação, tal. Então, qualquer mudança na arquitetura, qualquer mudança na aplicação, ele passava por esse ciclo, né? Por esse fluxo. Então, o desenvolvedor está aqui trabalhando, fiz uma alteração, já sobe para o repositório automaticamente já triga uma ferramenta de CI/CD e vai passando por vários stages até chegar no ambiente de produção, né? Pessoal, essa era a ideia. Queria pouco falar do EKS. O EKS é a nossa
foi a ferramenta principal aí da nossa arquitetura, né? E falando um pouco exclusivamente então do ambiente de microserviços, que nós, trabalhando junto com a Prodesp, nós tivemos, né? Nós possuímos aí, em época de pico, mais de 150 nodes rodando automaticamente, né? Notem que cada node ele é replicado, cada pod ele é replicado numa zona de disponibilidade diferente. Então, se caso acontecesse alguma coisa, né? Caiu uma AZ inteira, o dado era replicado em outras AZs, né? E naquele Autoscaling Group, eu queria chamar a atenção de vocês que nós utilizamos instâncias Spot. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quem já utiliza instância Spot? Quem já conhece? Levanta a mão aí só pra gente ver. Só valeu, muito obrigado aí. Instância Spot, pessoal, a gente tem muito ganho financeiro, né? Ele é muito recomendado para ambiente que não persiste dado, né? Para ambiente que não salva essas informações. Que salva essas informações em um banco de dados, que salva informações num S3, né? Então ela chega a custar até 70% do custo de uma máquina EC2 on demand. Então, se a sua aplicação não precisa salvar dado, não precisa persistir um dado, ou se a gente consegue fazer isso de uma outra maneira, salvar o dado no banco, persistir através de outra maneira, a instância Spot ela é muito recomendada para esse ambiente. Nós fizemos vários testes, né, com instância Spot, processador Graviton também, que é o processador da AWS, também que a gente gera uma economia, né? Porque quando a gente fala de 3 milhões de alunos acessando o nosso mesmo ambiente, não tem como não olhar para a parte financeira, né? Então a gente olhava e falava, onde que a gente pode economizar? Onde que a gente pode diminuir um pouco o billing do cliente, né? Com instância Spot. Então antigamente a gente rodava ali, por exemplo, esse número que está entre parênteses, esse número que está ali de 3 a 50, por exemplo, é a quantidade de máquinas que você pode escalar. Então você escalava até 50 máquinas on demand, né, no pico. Então a gente substituiu essas máquinas on demand para Spot, né, caindo aí bastante o billing mensal do cliente, caindo bastante o billing mensal dessa arquitetura, com o uso de instância Spot. Então, super recomendado. Se sua aplicação permite o uso de instância Spot, a gente tem um grande saving financeiro para utilização, né? E Alisson, como que era essa parte final, né? Como que foi, por exemplo, essa parte de deploy, né? A gente tem aqui, utilizávamos aqui tem algumas ferramentas de exemplos, né? E aonde a gente pensava em tudo, né? Porque a segurança, pessoal, a gente precisa olhar em todas as etapas, né? Todas as etapas dentro desse ciclo. A primeira ferramenta que nós utilizamos é uma ferramenta open source, né? Não gerando nenhum tipo de custo aí, que é o TFSec. Nós utilizamos o Terraform para fazer deploy dessa infraestrutura, né? E o que o TFSec faz? O TFSec ele analisa a parte de segurança do Terraform antes de você subir um ambiente. Então, eu vou avançar aqui, depois eu volto. Vou fazer aqui umas modificações. Aqui a gente tem um exemplo de rodando o TFSec. E aqui o que ele está mostrando? Ó? Aqui nós temos uma criação de um ALB, né? E onde a gente está utilizando um HTTP, né? E qual que é o problema dessa configuração? A gente não está utilizando HTTPS. Então ele está te dando o ID do recurso, né? Falando o impacto, né, que o seu tráfego não está protegido, e para você substituir o seu ALB de HTTP para HTTPS. Então você está ali criando seu recurso no Terraform, está ali criando seu recurso no CloudFormation, aí você roda essa ferramenta, antes dele fazer o deploy, ele já vai falar, gente, você tem um problema no seu ambiente, você está subindo o tráfego HTTP, não um tráfego seguro. A gente já evita subir o ambiente com uma brecha de disponibilidade, a gente já evita subir o ambiente com a possibilidade de um hacker atacar, né? Isso também funciona. Imagina você subir um security group sem liberado para o mundo, né? Você tem ali a porta 22, não tem um IP específico, está ali 0.0.0. A gente consegue prever com essa ferramenta e evitar, né? Prevenir que essa infraestrutura suba, né? Voltando aqui então, a gente pensou nesse primeiro momento, antes de fazer o deploy do EKS, antes de fazer um deploy de um recurso da AWS, pensamos em utilizar o TFSec para que a gente faça essa prevenção, né? E evite subir um recurso. A segunda ferramenta que nós
que nós estamos utilizando é a parte de Container Runtime. Também da Aqua, duas ferramentas que é o KubeHunter e o KubeBench. O que eles fazem, né? O que é a proteção de container, de runtime do container? A gente precisa pensar em seguranças em todas as camadas, né? E uma vez que, mesmo que a aplicação, mesmo que o pod já esteja em produção, ele não pode ficar desprotegido, né? A gente não pode desproteger o EKS, a gente não pode desproteger o Kubernetes local, né? Todas essas ferramentas funcionam para Kubernetes on-premise, né? Para Kubernetes em EC2 também. Todas são ferramentas open source. Então a gente está trabalhando com essas ferramentas em proteção real-time do nosso cluster EKS, né? Como que elas funcionam? Vou avançar aqui. O KubeHunter, ele é uma ferramenta que procura vulnerabilidades dentro de um cluster Kubernetes. Então, ele separa, né? Ele está olhando ali um node, e ele separa os findings em severidades, né? Alta, média ou baixa. Então a gente tem um exemplo aqui. Quais são as vulnerabilidades alta, né, crítica que ele encontrou? Vulnerabilidade que nós precisamos tratar imediatamente. O primeiro de exemplo, o dashboard está exposto, né? Então todas as operações do cluster estão expostas. Gente, a gente não quer ninguém fora da nossa rede, fora da nossa VPN, fora do nosso time acessando o nosso cluster Kubernetes, né? E essa foi uma brecha que a própria ferramenta identificou e mostrou a evidência, né? Uma outra, a gente tem autenticação anônima, né? Que é o Kubelet, né? É um agente que roda ali nos nodes, que ele executa os comandos de, por exemplo, você criar um pod, né, tal. E ele está com uma configuração misconfigured, né? Então uma configuração que pode ser melhorada, que potencialmente permite acesso para todos os requests. Então o cara com essa autenticação anônima, pode acessar seu Kubelet e deletar seus pods, criar novos pods, topar sua máquina, ir lá e criar um pod, minerar Bitcoin dentro do seu cluster Kubernetes. Então, o KubeHunter, ele gera todas esse report para que o time de plataforma, o time que cuida desse ambiente, possa trabalhar, né? A segunda ferramenta que nós utilizamos é o KubeBench. O que ele faz? O KubeBench, ele pega o Node e compara com o SIS, né? O SIS Benchmark é o Center Internet Security. O que ele faz? Então ele tem uma série de vulnerabilidades, né, que já foram expostas, parte de melhoria que a gente pode ter no nosso ambiente, e ele começa a dar informações, ele começa a comparar o seu Node com esse SIS, fazendo o benchmark, né, e começa a te dar um monte de insights para você melhorar. Exemplos aqui que ele passou como fail, né? Você não está utilizando um allow privilege, um argumento que é setado como falso, melhores práticas é setar ele como true, né? Autenticação anônima está ali, e o Kubelet, o argumento, ele está setado como true, onde deveria estar falso. Então tem uma série de coisas que ele mostra, seguindo as melhores práticas do SIS, né? E são informações que você pode trabalhar para melhorar ainda mais a sua segurança do seu cluster Kubernetes. Gente, é uma ferramenta open source, né? Fácil de ser utilizada, uma série de tutoriais, nós escolhemos ela pela essa facilidade, por não ter custo para o cliente final, e que a gente pode implementar no nosso cluster sem gerar nenhum billing e aumentar ainda mais a nossa segurança, né? A gente não pode pensar em segurança depois que a gente é atacado. Temos que pensar antes também. E também tem uma ferramenta, aqui é o scan de imagem. Se a gente voltar aqui na nossa arquitetura, quando nós temos aqui o deploy, ele salva essa imagem, o code pipeline salva essa imagem no ECR. Então, pacotei minha aplicação, fiz minha aplicação aqui, está tudo certo, salvou no ECR. O que ele faz? Ele precisa checar se você está usando uma biblioteca insegura, ele precisa ver se você não está usando alguma informação ali que pode ser explorada, né? Então ele faz o scan dessa imagem. O ECR ele já faz isso por padrão, né? Ele usa uma ferramenta própria, né? Que já faz, é só você ir lá e habilitar Scan on Push, essa opção. Optamos por utilizar uma outra ferramenta que o time já tinha conhecimento, que é o Triv, né? Ele faz essa scan de imagem. Então note aqui que a gente tem, utilizando uma imagem super comum do
Nginx, né? A gente fala Nginx, Nginx, existe vários ali. Então ele bate no CVE, que é aquele banco de dados de vulnerabilidades comumente exploradas. Ele bate no CVE e vê se você está utilizando, se essa versão do Nginx já foi invadida, se ela já foi exposta, se ela já teve algum problema, e te gera essas severidades, né? Então tem severidade também classificada em High, Low, Medium, para a gente poder tratar isso de uma maneira segura, né, e resolver esses problemas. Pode ser via SR, pode ser via Triv, Falco, N ferramentas que nos ajudam aí a essa parte de imagem de scan. Aí, nessa maneira, pessoal, com essa arquitetura, né, voltando aqui um pouquinho, com essa arquitetura do EKS, com a outra arquitetura da parte de deploy, nós atendemos essa demanda que a Prodesp nos trouxe, né? Atendemos essa demanda dos alunos do estado de São Paulo e aonde a gente roda toda essa parte de aula online, suportando aí mais de 3 milhões de alunos da escola pública do estado, né? Então, um ambiente escalável, um ambiente seguro, um ambiente resiliente, né? E tudo isso de maneira para que o aluno não tenha ali fique um período sem aula, não tenha ali nenhum tipo de atraso, né? Meu objetivo, pessoal, com esse nosso bate-papo, era que ninguém dormisse. Eu não estou vendo ninguém dormindo aqui, então o primeiro objetivo foi concluído com sucesso. E o segundo é que vocês gostaria que vocês entendessem as vantagens de utilizar a EKS, né? As vantagens como que essa grande demanda, esse grande número de alunos aí foi suportado por esse ambiente, entendesse um pouco as vantagens, as facilidades, né? Toda essa parte de segurança em microserviço. Essa é a mensagem que eu gostaria de ter transmitido nessa apresentação, tá bom? Temos aqui vou avançando aqui. Temos aqui a parte do Skill Builder e os Certifications, né? Parte de Certifications ali, bem legal, uma certificação. Hoje o mercado, a gente sabe que o mercado de TI está muito aquecido, e a parte de certificação da AWS é um jeito de você se destacar no mercado, né? A pessoa tem uma certificação, vai aumentando o seu currículo, vai melhorando ali, então a gente tem toda essa parte de certificações. Desde para quem está começando a trabalhar com a AWS, né, AWS Cloud Practitioner, até para quem já é pró, já é fera, já manja, já pode também prestar essa outra certificação. Também o Skill Builder com mais de 500 cursos digitais e programas de aprendizagem gratuitos. Estou deixando esses QR Codes aí para que a gente possa, para que vocês possam acessar. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Estarem aqui 9 horas não é fácil. Agradecer a presença do meu parceiro aí, de Raimo, para que ele ter compartilhado esse desafio com a gente aí. Muito obrigado. Vou deixar meu LinkedIn aí. Meu nome é um pouco complicado de escrever Alisson Oliveira ali, mas fique à vontade. Vou estar por aqui durante o dia, vou estar no stand de Gov ali. Dá uma passadinha, vamos conversar sobre containers, vamos conversar sobre AWS, tá bom? E também vou pedir para vocês encarecidamente que preencha a pesquisa de satisfação, tá? Dando uma nota aí, dando feedbacks. Feedbacks pra gente é muito legal, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse evento que a gente faz com muito amor para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima.